Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nos últimos dias eu fiz duas reflexões sobre Salmo 7 e hoje eu quero fazer mais uma. No final deste episódio darei a resposta à pergunta 832. No Salmo 7, Davi pede para Deus o proteger diante de falsas acusações. Um benjamita chamado Cushi falou contra Davi, o acusando de algo grave que ele não havia cometido. Davi pediu para Deus agir a seu favor. Disse, no Salmo 7, verso 6, Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Davi entendeu que essas falsas acusações foram ofensas contra ele e contra o próprio Deus. No mesmo salmo, ele disse, no verso 14, Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Quem mente segue o pai da mentira, o próprio Satanás, e não o Senhor. Quando Davi procurou a justiça, não foi uma questão de vingança por ele ser ofendido, e sim da justiça de Deus contra um pecador que estava ofendendo o próprio Senhor. Davi mostrou entendimento da justiça divina, mas ele também falou da possibilidade do arrependimento do ofensor para não receber o castigo divino. Diz nos versos 12 e 13, se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco, para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Se a justiça de Deus fosse aplicada com toda a sua força e rigidez, todos nós, seríamos condenados e mortos. Diz Paulo em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Quando Davi falou da conversão, ele revelou o entendimento de um princípio comunicado por Deus uns 400 anos depois. Ezequiel 18, versículo 23 diz, Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus deseja a conversão do pecador, para que ele receba perdão e viva. Mas, para quem recusa se arrepender, ele reserva castigo severo. Na linguagem de Salmo 7, Deus vem com a espada afiada, com arco e flechas inflamadas e com armas mortais. No Novo Testamento, Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 a 9, Pois de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus nos chama para nos converter e evitar a ira dele. Devemos aceitar o convite do Senhor. Pergunta 832. Quem pediu a cabeça de João Batista em um prato? Alternativas. A. A filha de Herodias. B. Maria Madalena. C. A esposa de Pilatos. Ou D. Isabel. A resposta certa, alternativa A, a filha de Herodias. Diz em Marcos capítulo 6, do versículo 21 ao 25, que ela agradou ao rei com sua dança e pediu a cabeça de João Batista. E pergunta 833, verdadeiro ou falso? Paulo escreveu a carta aos Colossenses de Éfeso
durante sua terceira viagem missionária? A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Salmo 7 fala do castigo severo da justiça divina, mas ainda oferece a graça do Senhor, dando a oportunidade para se converter e evitar esse castigo. Vamos ser sábios e fugir do castigo divino, nos convertendo ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.